Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elianai Moriá e eu sou a sócia fundadora da editora Proname. Estamos aqui mais uma vez para uma série de recebimentos de convidados especiais e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela que é uma autora muito renomada já no Brasil e no mundo. O seu livro está sendo traduzido já para outras línguas e em breve vocês vão saber de quem eu estou falando. Mas antes eu quero dar boa-vinda para você que está assistindo esse vídeo, seja ao vivo, seja o replay. Eu peço que você fique aqui com a gente para receber ela, que é advogada, ela que é autora do livro Caminhos do Coração e ela que também é autora, uma das coautoras do livro Mulheres de Excelência. Vamos receber aqui Jo Albuquerque. Seja muito bem-vinda. Oi, Moriá. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender da hora que você também está nos vendo aqui nesse podcast. Eu sou muito feliz por estar aqui, Moriá. Nós já estamos trabalhando há uns 3 meses e agora que tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, estou muito feliz com esse nosso encontro. E estamos aqui, né, pronta para esse contato, esse podcast, para a gente poder falar as coisas, principalmente do coração, né? Estou aqui à disposição. Engraçado, né, Jo, que nós viemos já trabalhando há uns 30 dias, nos conhecemos de uma maneira muito inusitada, Exatamente. Né? Muito assim, foi um de repente de Deus para mim, para você, numa época que eu estava numa expansão da editora com os meus parceiros e a Jo chegou e falou assim, eu tô sentindo muito forte de estar com você nessa jornada, né? Então eu já quero de primeira mão aqui agradecer mesmo a confiança por colocar o seu sonho do coração, o livro Caminhos do Coração nas minhas mãos, da equipe da editora Proname aqui. Pra gente é uma honra, né, ter desenvolvido esse trabalho junto com você e poder acompanhar agora a expansão desse livro, as pessoas recebendo uma mensagem que veio direto do seu coração, né? Então já deixo aqui a minha, de primeira mão, realmente a gratidão por esse momento aqui, por estar conhecendo você pessoalmente aqui hoje. É uma honra, então seja muito bem-vinda a esse universo aqui de Alphaville, né? Esse condomínio fechado mesmo aqui, né? Então seja muito bem-vinda mais uma vez e gratidão, né, por tudo que a gente tem passado junto, pela dimensão que tem tomado mesmo nesse momento que nós estamos vivendo aí nesses últimos 3 meses. Eu gostaria que você contasse aqui, trouxesse um pouquinho de como tem sido para você essa nova jornada como escritora, depois de muitos anos no direito, como empresária ali no ramo da construção, né? Como tem sido essa mudança, essa nova fase na sua vida? Primeiro, eu quero também agradecer, né, que é uma honra muito grande estar aqui com você, a forma como eu fui acolhida pela Proname. Eu coloquei um desafio nas tuas mãos e tu me disse, eu vou fazer, eu quero que seja rápido, que seja bom, que seja incrível, e vocês fizeram isso, me acolheram com muito, muito carinho, com muita competência, né? Vocês fizeram o livro, né, no tempo certo, publicaram o meu livro e saiu assim essa coisa linda, vinda realmente do coração. Eu digo que o nosso encontro realmente foi coisa de Deus, porque eu pedi muito a Deus que me colocasse nas mãos de uma pessoa que tivesse um propósito com a escrita, um propósito com o leitor, né? Eu que estava iniciando a minha carreira, queria realmente que fosse uma pessoa especial, que não fizesse a coisa assim aleatoriamente, que fazer por fazer, mas que fizesse com o coração. Então, eu pedi muito a Deus e vocês chegaram e eu digo, é aqui, é nesse porto que eu vou ficar e graças a Deus, ao trabalho, ao comprometimento de vocês, deu tudo certo e o livro está aí, lindo, fazendo sucesso realmente, porque quem lê, os feedbacks que a gente lê no meu Instagram, que eu recebo no meu e-mail também, no direct, em relação ao livro, é assim, é mágico, é magnífico, me surpreende, me emociona, mas é exatamente aquilo que eu queria, que ele chegasse, que tocasse
no coração das pessoas, né? E ele vem fazendo isso, fazendo com que as pessoas façam essa viagem interior, né? Uma introspecção realmente, tenha contato de volta, um retorno a esse contato com as suas próprias emoções, e tem dado certo. As pessoas estão se sentindo mais fortes, mais íntimas das suas próprias emoções, porque a vida, o corre-corre, né, que a gente tem hoje em dia, essa busca pelo ter faz com que muitas vezes a gente esqueça de cuidar do nosso ser, né? E o livro tem promovido isso, esse encontro consigo mesmo. E isso é muito, muito bacana, muito, muito bonito. E eu estou muito feliz com isso também. E estou aqui nesse momento em São Paulo, em Alphaville, e tudo é muito novo para mim. Também eu vim participar de um congresso, de um acelerador da execução, que é da minha área de direito, onde eu estou me aprofundando também, me tornando uma expert nesse assunto de execução. E tive um evento maravilhoso com o mestre José Andrade e Alessandro Meliso, e foi assim surreal também. Estou aqui cansada, mas muito feliz com todas as informações, com todo o conhecimento que eu adquiri nesses 3 dias de evento, e tem mais um ano aí que eu estou no grupo de execução, acelerador expert em execução, e eu tenho certeza que isso é um caminho que eu vou trilhar também com muito êxito, se Deus quiser. Que bacana. Muitas vezes a gente tem com a gente que é difícil, né, conciliar todas as outras coisas, todas as outras atividades que a gente tem na nossa vida, né, com o atual momento. Né? Então a gente vem já aí, pelo que eu conheço de você, pelo que você já me contou da sua vida, você vem de uma correria muito grande, falando profissionalmente, e há muitos anos mesmo vinha esse sonho de escrever. Né? E isso. Você compartilha em vários momentos que foi difícil trazer à existência tudo aquilo que tinha dentro de você. Seu coração já estava ali gritando, chamando, clamando, né, mesmo pelo propósito, mas o medo muitas vezes te impediu de realizar isso. Mas eu acredito que teve um basta, né? Teve um start, teve uma hora que você falou assim, não, cansei, agora é a hora de trazer a mensagem do meu coração. Como que foi isso para você? Isso mesmo, Moriá, porque é o seguinte, eu precisava também ter esse contato com as minhas emoções, porque muitas vezes a gente fica fugindo disso, né? E eu estava transbordando e precisando me sentar, acolher as minhas emoções, né, e colocar isso para fora, porque já estava num momento de transbordo, não dava para ficar mais só com aquilo. O sonho de escrever realmente é muito antigo, desde a minha adolescência, que eu escrevia poesias, poemas e tal, mas realmente eu tinha vergonha, eu tinha medo de expor aquilo que eu estava escrevendo, né? E eu não dava o devido valor, porque eu queria ficar perfeita para poder fazer. E ao longo dessa jornada, e também cursos que eu fiz e tal, eu compreendi, mas não apliquei. Até abril, quando eu sentei e digo, agora eu vou escrever, eu vou colocar tudo para fora, e tudo não, tem histórias para muitos outros livros, mas eu digo, o momento é agora de eu sentar e entender que eu não preciso ficar perfeita para fazer aquilo que o meu coração pede. Porque tem uma máxima que diz, antes feito do que perfeito. E eu me abracei a isso, me abracei ao fato de compreender que eu não sou perfeita, tive a coragem de entender que sou imperfeita. Esse autoconhecimento é muito importante na vida da gente. Sim, eu não sou perfeita, eu sou imperfeita, mas eu sou única. Não existe outra Jo por aí, né? Não existe outra Moriá por aí. Existem bilhões de pessoas no mundo, mas igual a mim não tem. Então eu abracei a minha imperfeição, né? E me sentei e escrevi, porque eu digo, eu tenho uma mensagem para levar. Entendeu? Eu não vou mais me negar de expor essa mensagem, de levá-la ao mundo, porque eu estou esperando a perfeição. Não, com a minha imperfeição mesmo, eu vou colocar para o mundo aquilo que eu tenho aqui dentro do meu coração.
E se eu tocar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, eu já estou cumprindo o meu propósito, não é? Então a gente fica muito nessa. Eu não vou fazer por medo do julgamento, por vergonha, né? E isso nos condena a uma vida sem propósito, uma vida onde você amputa os seus sonhos, você coloca-os dentro da gaveta, porque por isso, por conta desse, por conta daquele, e não faz aquilo que tem que ser feito, e nem se torna a pessoa que você nasceu para ser. Então é muito importante isso, é você entender, eu não sou perfeito e está tudo bem, faz parte da minha humanidade, né? Mas eu, a cada dia, o desafio e a competição não é com o outro, é comigo mesma. Então, eu vou procurando melhorar, eu vou aparando as minhas arestas, eu vou procurando me conhecer melhor e eu vou dando o que eu tenho de melhor para o mundo também. Porque se a gente filtrar do mundo, a gente pode receber o que tem de melhor também. Então, eu fiz isso, sentei, escrevi Caminhos do Coração, com muita emoção, foi muito choro também na escrita desse livro, mas eu disse, eu tenho uma mensagem e eu vou levar essa mensagem para o meu leitor. Primeiro, para que ele abrace a sua imperfeição, para que ele entenda que não precisa ser perfeito para fazer aquilo que toca no seu coração e seguir em frente. E seguir em frente, tendo a coragem de quebrar os muros e atravessar a ponte que lhe leva à realização dos seus sonhos. E eu acho que isso é muito, muito importante, fundamental na vida da gente. Senão a gente passa pela vida sem ter vivido, sobrevivendo. E quando a gente fala sobre perfeição, é um assunto que traz muita profundidade. Né? Hoje também, você como autora do livro Mulheres de Excelência, a gente também aborda muito esse tema sobre a perfeição dentro. E a quebra de perfeição, quando a gente traz para a execução do nosso propósito, do nosso chamado, é o que mais pega. Né? Porque hoje a gente vive em um mundo onde tem câmeras, tem olhares, tem pessoas olhando para o nosso momento de exposição. Hoje, né, estar aqui gravando esse episódio, esse podcast, não deixa de ser uma quebra de perfeição, né, tanto para mim quanto para você. E a gente quer sempre deixar aqui a mensagem de que se nós formos nos apegarmos às perfeições que o mundo muitas vezes quer exigir da gente, a gente deixa de fazer tanta coisa, a gente deixa de se expressar, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta por medo, pelo apontamento, pela vergonha daquilo que o outro vai pensar. Eu sempre gosto de compartilhar também quando eu escrevi o meu primeiro livro, porque até então era só um sonho. E eu costumo dizer que sonhos, eles são muito vagos. Mas no dia 17 de janeiro do ano passado, não sei se eu já cheguei a contar para você, Jô, dia 17 de janeiro do ano passado, durante um período muito intenso de jejum, que eu me propus a fazer com meu esposo, Jackson Marques, foi o meu basta também, foi o meu start, foi a minha quebra de perfeição. Porque por muitos anos, eu já com 29 anos, vinha me escondendo, sempre aquela vontade, um dia eu escrevo um livro, mas e aquele medo, o apontamento, o julgamento, e eu não sou perfeita, como que vai ser isso? As pessoas vão ler, pode encontrar um erro de português, pode encontrar um erro de concordância, ou pode achar que não teve a profundidade ideal, mas nesse aprofundamento para dentro de mim, que foi o que o jejum me proporcionou, muitas vezes o jejum não tem a ver só com o lado espiritual, né? Muitas vezes ele tem com esvaziar as nossas emoções, se abrir para outras perspectivas, para novas expectativas, e foi justamente isso que aconteceu comigo quando eu escrevi o meu primeiro livro, Os Sigilos da Alma, uma quebra de perfeição. Então, quando eu vi essa mensagem sobre a quebra de perfeição no seu livro, casou muito bem, né, com aquilo que eu já pensava, com aquela visão que eu tinha de mundo. Mas não só isso, a mensagem que traz sobre cura, quando a gente quebra aquela expectativa de perfeição que nós temos e que as outras pessoas têm da gente, a gente acaba passando por um processo de ressignificação de traumas, a gente supera muitas coisas que tinham
distorcidas dentro da gente ao longo da nossa vida. E o processo de cura que nós passamos quando escrevemos, quando trazemos essa mensagem para o mundo, ela é muito mais forte. Porque antes de curar outras pessoas, através das nossas palavras, o processo de cura começa... interno, começa dentro da gente. E como que foi para você? Né? Sem nunca antes ter escrevido, sem saber como seria realmente esse processo de escrita, teve muitas vezes, eu tenho certeza disso, que doeu, que foi um cutucar naquela ferida, que às vezes a gente não sabe que ainda está aberta, mas ela tá ali, às vezes sangra um pouquinho, e a escrita ela traz esse processo de cura, cicatrização. Como que foi esse processo para você? Olha, Moriá, num mundo em que, primeiro, que ele nos cobra a perfeição todos os dias. O mundo, a sociedade cobra de nós a perfeição. E você ser você mesma, eu compreendi que é revolucionário, porque para mim a autenticidade é tudo, né? E as redes sociais é aquele mundo da perfeição, né? Do perfeito, do bem-sucedido, e é o que cobra da gente. O tempo inteiro é a nossa perfeição. E você fazer essa viagem ao seu interior, aceitar-se como você é desafiador. Entendeu? É desafiador. Eu não sou perfeita, o mundo cobra isso de mim, mas eu sou autêntica. Eu acho que o que vale na nossa vida é a nossa autenticidade, é ser você mesma. E ser você mesma é desafiador porque você vai sentir duas dores. Ou você vai sentir a dor, você tem duas opções. Ou você vai sentir a dor de ser você mesmo e ser rejeitado por isso, ou você vai sentir a dor de não ser você mesmo, né? Não ser você mesmo, para que o mundo lhe aceite, para você se moldar àquilo que o mundo ou que o outro espera de você. Então, nesse processo todo, eu preferi sempre a dor de ser eu mesma, independente do outro me aceitar ou não. Eu acho que isso aí é muito importante. Ser você mesmo, entendeu? Então, você ter essa consciência de que o importante é você não deixar de ser quem você é, para se moldar naquilo que o outro, que a sociedade exige de você, é o primeiro passo para você ir em busca com verdade daquilo que você quer, entendeu? O processo de escrever foi dolorido, foi doloroso, né? Porque você vai ter um encontro consigo mesma profundo, você vai mexer nas suas emoções, você vai mexer nas suas feridas, né? Mas às vezes você compreende que você precisa colocar aquilo para fora, você está fazendo o processo de revisitar os baús, as coisas que você tem escondida dentro dos seus baús internos, das esquinas que tem dentro do seu coração, dos becos, né? Das vielas, dos poços. Você vai fazer essa visita, e eu chorei muito escrevendo o livro. Tinha contos ou poesias ou reflexões. Eu chorei muito, muita coisa provocou muita emoção comigo. Era eu escrevendo e a lágrima caindo e eu enxugando e enfrentando esse processo de me esvaziar, sabe? De reconhecer as minhas emoções, de aceitá-las, de compreendê-las e dizer, eu acho que isso vai servir para alguém. Eu acho que essa mensagem poderá tocar o coração de alguém. E uma das coisas que eu peço muito desde o começo, quando eu estou no meu livro, quando eu estou escrevendo, é que o meu leitor se aceite como ele é, se ame como ele é, entendeu? Que ele se acolha, que ele tenha compaixão por si mesma. Esse cuidado que a gente tem, na maioria das vezes, na nossa vida com o outro, é primordial que você tenha, em primeiro lugar, consigo mesmo. Não se trata de egoísmo cuidar de você, mas se trata de autocuidado, você ter compaixão com as suas emoções, você reconhecer o valor que você tem, você reconhecer o valor da sua história. Você pode não ter chegado ainda onde você quer chegar, mas há um caminho para ser percorrido, então você deve se propor
a fazer esse caminho, sabe? Colocar a mochila nas costas e fazer esse caminho em busca daquilo que você deseja, daquele sonho que está engavetado, que seja de escrever, que seja de fazer uma faculdade, que seja de quebrar uma barreira, que seja desistir de um trabalho, que seja fazer um curso, seja o que for, que seja pedir perdão, pedir desculpa, dar uma chance para um relacionamento, ser você mesmo, independente da opinião do outro, do julgamento, do medo, da vergonha. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e não faz. Tem muito relacionamento, inclusive, destruído por conta disso. Com pai, com mãe, com esposo, com marido, namorado, com amigos. Por quê? Porque você tem vergonha de ir até lá, você tem medo que vão lhe julgar como fraco, mas não. Quando a gente aceita a nossa imperfeição, quando a gente entende que a gente tem falhas, que a gente comete erros, que a gente é imperfeito, mas quando a gente enfrenta isso, aquilo que para o outro, que muitas vezes a gente pensa que é fragilidade, não é. É, na verdade, um ato de coragem, entendeu? Aceitar isso e ir em frente com essa percepção de que eu não sou perfeito, mas eu sou único e que eu sou frágil, que eu tenho as minhas fragilidades, mas que enfrentar isso é um ato de coragem, muda tudo. É transformador, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu digo, não vou mais por aí. Eu não sou perfeita, mas eu vou em frente. Vou mostrar quem eu sou, o que tem aqui dentro do meu coração e seja o que Deus quiser. Eu tenho uma mensagem para levar, independente que A ou B considere que a minha escrita não vale nada, que é isso ou que é aquilo, mas a minha mensagem não vai deixar de ganhar o mundo por conta do medo, da vergonha ou do que os outros vão dizer. E eu estou aí, né? No mundo. Exatamente. E principalmente para nós, como mulheres, é muito difícil, às vezes. É desafiador. Colocar toda essa força que nós temos já dentro da gente, né? Porque as pessoas tendem a achar que a mulher ser um símbolo de força é algo muito impactante, né? Mas nós estamos numa realidade que não é só apresentar a força que nós temos como o ser mulher para quebrar essa imperfeição, mas principalmente para trazer a vulnerabilidade através disso. Porque quando a gente fala de coração, nada mais a gente está falando de quê? De vulnerabilidades, emoções, vulnerabilidade, mas isso não quer dizer que nós não vamos transmitir força, né? Quebrando tudo aquilo, todas aquelas barreiras, aqueles muros. Então a gente continua, a gente segue avançando, quebrando imperfeições, medos, vergonhas e trazendo realmente essa sensibilidade de ser quem a gente, é, né? Hoje a gente está aqui para falar de caminhos do coração, de mulheres de excelência, que ambos são um símbolo de vulnerabilidade, de feminilidade, de histórias que acontecem no nosso dia a dia, da quebra de traumas, principalmente da superação. Porque não tem como a gente falar de tudo isso, né? A gente vai ficar aqui falando só de, é porque eu tive dor, é porque eu sofri, porque eu tive que lidar com a imperfeição, ou com a perfeição, ou com a rejeição, ou com tantas outras coisas, que a gente não vai falar sobre a superação. Exato. Né? Então a gente vem discorrendo aqui uma linha do tempo para trazer realmente tudo isso que a gente sofre, que dói, que às vezes a gente precisa cutucar as nossas feridas, mas principalmente nós traçamos um caminho onde nós falamos de superação, onde nós superamos as nossas dores e tiveram realmente muitos desafios, né, Jô? E a gente, na verdade, a gente cresce com isso. Dói, a gente passa por momentos muito desafiadores, eu passei sim ao longo da minha vida, muitos momentos desafiadores, de dor, de não querer me levantar. Eu tenho um poema que no meu livro que ele fala logo, começa que quem eu vou ser? Porque diz que eu digo logo que eu não tenho vontade de sair da cama. E eu comparo, eu vendo um passarinho, que o passarinho, com toda a sua fragilidade, ele enfrenta a tempestade. Então, por que a gente vai ficar na cama? Dói, a gente tem esse momento, né? A gente sente, deve também acolher a nossa dor, mas não pode ficar se vitimizando a vida inteira, né?
Não dá para ficar se vitimizando. Então, a gente tem que se levantar, encarar, ter resiliência. Olha a importância da resiliência, né? O quanto é fundamental, é entender que eu estou passando por isso, eu estou passando por esse momento, o que eu posso tirar de lição desse momento de dor que eu estou enfrentando agora, o que essa dor vai me ensinar e não me vitimizar o tempo inteiro. É me levantar com dor mesmo, mas me agarrar nas mãos da resiliência, que é ela que vai nos dar a força quando a gente está fraco, que vai nos ajudar a enfrentar as tempestades quando a gente está mais vulnerável. É entender que tudo na vida passa e que cada coisa, cada momento que a gente vive, ele traz para nós uma lição, um aprendizado. Então, a gente faz essa introspecção, a gente acende mais a nossa fé, procura pedir a Deus sabedoria para entender aquele momento que a gente está vivendo de dor, está querendo nos ensinar, e caminha em busca da separação. Ao longo da nossa vida, a gente vai ser necessário a gente vivenciar muitos recomeços. E é preciso a gente estar disposto a isso, a recomeçar sempre que a vida exigir isso de nós. Buscar essa superação, porque a dor, o medo que a gente enfrenta, na verdade, está lapidando a nossa alma, lapidando o nosso espírito e nos tornando mais fortes, né? É um degrau. Cada dor, se você olhar para ela com força, com fé, você vai compreender que ela está te ensinando algo. E você vai subindo cada vez mais um degrau na sua vida. Porque a gente vai ficando mais forte, né, Moriá? É como cada dor é uma lição, é um aprendizado, é uma faculdade que a gente vive. Tipo, você está no segundo grau, você está no primeiro grau, a dor vem e te leva para o segundo. Quando você supera, quando você aprende com ela, ela te leva para o terceiro nível e assim vai. Cada vez mais a gente vai aprendendo, vai superando e vai seguindo em frente. Porque, como eu vi no meu curso agora, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Então, caminhar, continuar seguindo, alimentando a nossa fé, a nossa resiliência, acreditando que o melhor está por vir, é como a gente deve seguir, como a gente deve caminhar. Fácil não é. E olha mas que bacana, é necessário. Você falou aí sobre o passarinho que voa, né, mesmo em direção à tempestade. E eu vou até pegar um gancho para falar de algo, do assunto que nós estávamos falando há pouco. Né? A minha calopsita fugiu esses dias e eu tirei muitos insights disso, porque eu peguei ele bebezinho e acompanhei todo um processo de desenvolvimento. Ele veio, não sabia cantar, não sabia se alimentar direito. A gente foi ali realmente instruindo, colocando a comidinha, ajudando. Aí ele foi se desenvolvendo, foi pegando o nosso jeito. E engraçado que ele não tinha coragem de voar assim um degrauzinho. Você colocava ele num nível assim, em cima, e ele não tinha coragem de descer para o chão, de voar. Aliás, ele não sabia voar, não sabia bater asa. Todo mundo quer voar, né? Todo mundo quer voar, mas não sabia. Você precisa aprender no processo. Até um passarinho que ele já veio com a missão de voar, ele não sabia. Não tinha, talvez não tinha pena suficiente ali, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi acompanhando a evolução, como que era, né? Crescendo as penas, a troca, foi crescendo a crista, foi começando a cantar, estava ali quase falando através de quê? De instrução. E um belo dia, né, eu falei assim, nossa, ele é bebezinho ainda, tem apenas 6 meses, o que ele faz? Voa pela janela e ele voa como se ele já soubesse fazer isso há muito tempo, como se não fosse o primeiro voo. E eu fiquei observando. Tá na essência. Exato, eu fiquei observando ele voando ali pela janela, voando do 15º andar. Falei, vai se espatifar lá embaixo, mas muito pelo contrário. E eu fiquei assim, ó, abismada, porque ele tinha medo de descer daqui para cá, para um degrauzinho, e de repente ele ganhou o mundo. E ele voou e ele cantava, gritava, e eu ouvindo ele longe, cantando, gritando aquele voo de liberdade. Assim somos nós, né, Moriá? Dessa forma, assim somos nós. Quando Está perdemos o medo. Quando perdemos o medo. Exato, está na nossa essência. Para quem olha, vai falar assim, não está preparado, tem pouquinho tempo. Começou a estudar agora, começou a escrever agora. Exato, não faz sentido, começou a palestrar agora, começou a gravar agora e já quer voar, mas esquecem
que está na Tá na nossa essência. essência. Tá na A gente essência. veio já programado com um propósito. É, Aí podem olhar e questionar assim, mas por que que ela faz? Porque é a quebra da imperfeição, é a quebra do medo, do é o medo primeiro passo, é a coragem de avançar, de é avançar. de entrar um pouquinho mais para dentro e entender que tudo que nós desejamos viver ou tudo que nós precisamos viver em algum momento já veio na nossa essência. Nós já fomos criados assim de padrão de fábrica, né, Jô? Não é algo que a gente começa de um dia Não, para tá o lá outro. É um dentro. processo de desenvolvimento. Agora você vai desenvolver, exatamente. É como a parábola dos talentos, né? Então, às vezes também, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Às vezes você tem um talento e você esconde, o medo, o olhar do outro, você sente como se fosse maior do que aquilo que você tem dentro de você mesmo. E, na verdade, não é. Entendeu? É muito difícil a gente se expor, né? Ter voz, ter voz. Mas todo mundo fala de empoderamento, a mulher empoderada, homem empoderado, não. Para mim, eu compreendi que o maior empoderamento de uma pessoa, de um ser humano, é você ser você mesmo. Entendeu? É desafiador. Falem o que quiser, digam o que quiser, mas você ser você mesmo tem uma conexão profunda com a sua essência, com aquilo que você nasceu para ser. Entendeu? Então, isso para mim é o empoderamento, é você viver a sua vida com autenticidade. Claro, a gente não vai agradar a todo mundo e a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para respeitar os valores, respeitar os princípios, né? Mas ser quem nós nascemos para ser. E a gente ficar enterrando isso a vida toda, por causa de A, por causa do olhar de B, por causa daquilo que vão dizer de nós, é muito triste. Você vai passar a sua vida inteira sem nem sabendo quem de fato você é. Quem é você? Quem sou eu? Então, isso é muito importante. Eu acho que tudo na vida começa por aí. Quem sou eu? Quem eu quero ser? Né? O que eu estou fazendo? Tá em conexão com a minha essência, com os meus princípios, com os meus valores, com aquilo que eu acredito, ou eu estou fazendo tudo isso para agradar fulano, para agradar cicrano? Quando a gente faz isso, o sentimento de vazio é profundo dentro de nós, porque você está desconectado com você mesmo. Então, procurar essa conexão consigo mesmo, procurar ser quem você nasceu para ser. Mas isso é preciso também um autoconhecimento. É preciso você saber se conectar com as suas emoções, revisitar a sua história. Eu estou caminhando realmente, estou trilhando os caminhos que eu realmente quero, ou estou tentando fazer isso por causa desse, por causa daquele? É isso que traz paz para mim? Isso me traz paz. Quando traz paz, aquilo que a gente está fazendo já tem uma conexão profunda com Deus. Entendeu? Eu acho que tudo aquilo que vem de Deus traz paz. Quando não vem de Deus, não traz paz para a gente. Então, essa conexão com Deus, eu não sei qual é o seu credo, qual é a sua religião, mas aqui eu estou falando de espiritualidade, estou falando de conexão com Deus, com os seus valores, consigo mesmo. E isso, quando você se permite ser quem você é, você vai sentir paz, porque o mundo não espera que você seja quem você é. O mundo quer dizer quem você é, entendeu? E quando você não sabe quem você é, você vai ser aquilo que o mundo diz. E isso é muito triste. É muito triste a gente ser aquilo que o mundo quer que a gente seja, quando não está em conexão comigo mesmo, com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que o meu coração pede para ser. Por isso que eu digo, né? Siga o seu coração. Até as pessoas falam, teve até uma pessoa que comentou no meu Instagram, não tive tempo ainda de responder, seguir o seu coração, a Bíblia fala que seguir o coração é enganoso e tal. Mas e seguir o seu coração será enganoso quando aquilo não vem de Deus? Quando aquilo que você está fazendo não está em conexão com os seus valores, com os seus princípios. Então, aí o coração é enganoso. Mas ouvir o seu coração, seguir o seu coração, aquilo que está em conexão
com quem você é, em conexão com seus valores, em conexão com seus princípios, com aquilo que você acredita ser verdadeiro, em conexão com a sua espiritualidade, então não tem como ser enganoso. Não tem como ser enganoso, não é? Eu acho que é autêntico e é verdadeiro. Na sua fala, você fez uma pergunta super importante. Você perguntou, quem é você? Né? Hoje é difícil responder quem é a gente. Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. É quando fala assim, quem é você? Aí acho que é a hora que a gente baixa a cabeça e fala assim, poxa, quem sou eu? Quem sou eu? E afinal, quem é a Jo Albuquerque? Olha, a Jo hoje primeiro, sempre foi uma menina muito sonhadora, autêntica, entendeu? Eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa que luta por aquilo que eu quero, muitas vezes vulnerável, muitas vezes recuou, né, por conta do medo, por conta do julgamento, mas eu sou uma pessoa extremamente verdadeira, autêntica, leal com os meus valores, com os meus princípios, né? Sou uma pessoa, quem me conhece, é divertida, generosa, mas acima de tudo, eu sou a menina dos olhos de Deus. Em primeiro lugar na minha vida, foi uma coisa que eu sempre senti, que eu sou a menina dos olhos de Deus, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, mas eu sou a menina dos olhos de Deus. E sempre, desde a minha infância, eu procurei seguir o meu coração. Às vezes até as pessoas dizem, você é muito inocente, você tem um olhar muito inocente, muito fantasioso com a vida. Para você todo mundo é bom, para você todo mundo é verdadeiro. Bom, essa é a minha essência, né? Essa é a minha essência. Eu olho para o outro do jeito que eu sou. Claro que muitas vezes eu já levei muito tombo por causa disso, porque nem todo mundo é como você é. Mas eu procuro olhar para você do jeito que eu sou, de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios. Aí, para muitos, eu sou inocente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não. Eu não olho para você com maldade, eu não olho para o outro com maldade. Eu olho verdadeiramente de acordo com o que eu tenho no meu coração. Então, eu me sinto como a menina dos olhos de Deus, uma mulher batalhadora, uma mulher que entende que nasceu para vencer. Sou filha da dona Gilda, do seu Raimundo, tenho 3 filhos, meus netos, e é isso que eu sou, uma mulher disposta e cada vez mais disposta a levar a sua voz para o mundo, porque o meu empoderamento é ser quem eu sou e quem eu nasci para ser. Uau, que profundidade, né? Que mensagem marcante. Acho que para você já não está tão difícil dizer quem é de si próprio, né? Não tá tão difícil. Então você trouxe essa clareza de quem é a Jo. E a gente está caminhando já para o final aqui, mas passa tão rápido, passa muito né, Muriá? rápido. Mas antes de caminhar para o final, eu quero também falar aqui um pouquinho de Mulheres de Excelência. Sim, foi uma obra que veio para você muito em seguida outro de desafio, Caminhos do Coração, em outro cima desafio. do outro foi. E como que foi para você, né, você entrou nesse mundo da escrita de cabeça mesmo. A gente mal tinha terminado o lançamento do seu primeiro livro, Caminhos do Coração, já teve essa participação nessa coautoria. Já mergulhamos. Com mais 8 autoras, mais 8 mulheres incríveis, onde a gente trata sobre diversos temas do cotidiano, não só da mulher, mas do ser humano. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação também no Mulheres de Excelência. Nossa, Moriá, para mim foi maravilhoso participar disso, foi assim, incrível, porque realmente foi desafiador, foi sair de um livro, de um processo para o outro, mas me senti estou muito grata de participar desse livro, dessa coletânea de vivências, de experiências de mulheres incríveis que estão ali em Mulheres de Excelência, que já dizendo logo que Mulheres de Excelência não se trata de você ser perfeito, não, mas trata-se de você abraçar a sua imperfeição e fazer aquilo que tem que ser feito. E é isso que a gente fez em Mulheres de Excelência. Eu trouxe uma história muito profunda, né? Eu fiquei na expectativa, quando eu mandei o texto para você, esperei já no limite, que você já está pronto, só falta a sua história.
e eu preparei no final de semana, já depois de 10 dias de atraso, e você, quando leu, você disse, Jô, uau, foi um suspiro atrás do outro, porque assim, eu me proponho a colocar realmente as minhas emoções em cada palavra. Falei de uma história muito particular, minha e do meu pai, abri o meu coração, né? Meu pai já é falecido há 30 e poucos anos, mas uma pessoa, um exemplo de valores, de princípios que eu trago para a minha vida, né? Falar do meu pai até me emociona muito. E eu abri o meu coração e falei de uma história linda que eu tenho com ele, difícil, desafiadora, mas eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive de participar de Mulheres de Excelência, porque o que me veio à tona para escrever, o que tocou no meu coração para escrever, foi sobre essa história do meu pai comigo. É uma história de relacionamento, é uma história profunda, mas que, acima de tudo, mostra o amor entre um pai e uma filha que durou a vida inteira, enquanto meu pai esteve vivo, né? E foi muito marcante para mim, muito marcante. Já estou aqui borrando a minha maquiagem, né? Faz parte, faz parte. Nós falamos que a escrita, ela é um de processo emoção, de cura, ela é uma coisa que realmente mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos. Só que, mais uma vez, nós trazemos aqui sobre perfeição. Não é? Falando, mais uma vez, a gente reforça a mensagem de caminhos do coração, porque Mulheres de Excelência não é diferente. Não é diferente. Muitas pessoas chegaram até a mim quando a gente decidiu lançar o Mulheres de Excelência e disseram, teve dois lados, na verdade. Teve mulheres que disseram o seguinte, eu não posso participar de Mulheres de Excelência porque uma vida de perfeição para mim agora não dá. E outras mulheres disseram, mas não existe nada na vida que é perfeito. Exato. E para os dois lados, o que eu respondi? Mulheres de Excelência não tem nada a ver com perfeição, mas se trata, né, mesmo ali no seu cerne, o excelente, ele é aquilo que você faz, mesmo tendo poucos recursos, seja recursos físicos, financeiros, seja recursos emocionais, e você consegue trazer algo que seja realmente apresentável. Então, quando a gente fala de excelência, a gente está quebrando um tabu, porque a excelência, ela não tem a ver com a perfeição, mas o que você consegue fazer com os poucos recursos que você tem. E eu trago, assim, sempre o exemplo da folha de sulfite. Né, Jô? Você tem uma folha na mão, você vê assim, ela veio perfeita, ela veio, já passou por muitos processos, mas quando você chega, você olha assim, nossa, que perfeição, né? Mas não é bem assim, ela foi extraída de outros lugares, e muitas vezes as situações que a gente passa na nossa vida, a gente equipara como se a gente estivesse pegando uma folha de sulfite ou uma folha na mão e fosse amassando. Então, cada desafio, cada trauma, cada abuso, cada rejeição, cada dificuldade é como se você fosse pegando aquela folha que aparentemente é perfeita, né? Ressaltando que já veio de muitos outros processos, você vai amassando ela. E quando uma pessoa chega e vê uma folha amassada, muitas pessoas já pegam e já jogam no lixo como se não servisse para ninguém. Mas na hora do desespero, na hora que você precisa escrever uma mensagem, precisa transmitir uma mensagem, e só tem aquele papel, é capaz até da pessoa que já ter jogado no lixo ir lá e buscar de volta. Pega de volta e fala assim, poxa, eu lembrei que eu joguei uma folha no lixo, eu vou lá, vou pegar essa folha porque eu preciso escrever algo que é urgente. E pegando essa folha, desamassa, e começa ali a escrever. E da mesma forma, somos como nós, mulheres, ser humano no geral, a gente vem com a missão de quê? De transmitir uma mensagem, de entregar algo ao mundo, né? Como se a gente fosse realmente uma folha de sulfite. A gente veio, foi criado na perfeição que Deus nos criou. Ao longo da vida passamos por muitas situações que nos amassaram, que nos diminuíram, mas ao final de tudo, quando não tem mais ninguém disposto a entregar uma mensagem, o que a gente faz? A gente se desamassa, a gente se desencolhe, a gente tenta voltar ao nosso estado natural para fazer o quê? Para transmitir uma mensagem. Quando a gente escreve, é isso que acontece,
né? Quando a gente decide cumprir o nosso propósito, também é isso que acontece. E no final das contas, não somos nós que somos excelentes, mas a mensagem que é passada através de nós, que já veio na nossa essência, que veio no nosso cerne, é isso que se torna excelente. Então, essa é a mensagem por trás de Mulheres de Excelência. Mais uma vez, não tem nada a ver com perfeição, não tem nada, mas principalmente principalmente com a superação, depois de aceitação, superação, depois de tantos desafios que uma mulher ela passa ao longo da vida, é isso que a gente traz no Mulheres de Excelência. E eu quero agradecer você, né, pelo seu interesse, pelo seu sim, pela sua disposição, pela sua, né, o enfrentamento para participar desse projeto junto com a gente. Então, eu que me sinto honrada, Moriá, em participar de Mulheres de Excelência. Para mim, foi um outro desafio, né? Eu disse sim, e disse sim com todo o meu coração, né? E contei aquela história que eu acredito que vai tocar no coração das pessoas, né? Sobre relacionamento, uma coisa que eu falo que é muito importante, compreenda que o seu pai, que a sua mãe passaram para você aquilo que eles sabiam, né? As experiências que eles tiveram de vida. E muita gente às vezes não perdoa o seu pai, não perdoa a sua mãe. Eu sei que às vezes é muito desafiador, muitas vezes eles criam crenças com o comportamento deles em relação a nós, limitantes nas nossas vidas, mas uma coisa que eu peço é que perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, porque eles passaram para nós aquilo que eles sabiam, aquilo que eles tinham, a forma como eles foram criados. Eles não tinham a sabedoria, a experiência de não repetir padrões. Então, é muito comum, né? O pai e a mãe repetir o padrão. E muitas vezes isso afeta e faz com que você se torne um adulto carregando aquela criança ferida pelo resto da vida. Então, trabalhe isso, trabalhe essa criança ferida que você tem dentro de você, aquela criança que acha que merecia mais afeto, mais cuidado, mais amor, e o seu pai, sua mãe não soube passar isso. Então, volta lá atrás, nesse adulto que hoje você se transformou, nessa mulher, nesse homem que hoje você se transformou, mas volta lá atrás, fala para aquela tua criança que deu tudo certo, perdoa o teu pai e a tua mãe e segue em frente, se fortalecendo, dizendo à sua criança ferida que está tudo bem, que você seguiu em frente, que você está caminhando e que você trabalhe para que com os seus filhos você seja diferente, você não repita o padrão, porque às vezes mesmo sem você querer, você acaba repetindo o padrão daquilo que te feriu, né, de como você foi tratado. Então seja diferente, porque hoje você tem mais oportunidade, você tem mais conhecimento, você está num mundo mais aberto de informações, então seja daquilo que lhe feriu, seja diferente com os seus filhos, com a sua família. E volte lá atrás e perdoe e siga a sua vida com muito mais leveza, com muito mais amor e compreensão, né? Incrível, mas eu gostaria também, antes da gente finalizar aqui, que você trouxesse uma mensagem final para quem está nos assistindo agora, né, referente ao Caminhos do Coração, referente ao Mulheres de Excelência, referente a essa jornada de superação que você tem vivido e principalmente da exposição, essa que você tem enfrentado até aqui e aqui há de vir ainda, porque nós estamos apenas no começo da jornada. Quando a gente acha que não, já estou posicionada no lugar que Deus quer que eu esteja, aí que a gente se engana, está apenas começando a jornada, e eu quero que você deixe uma mensagem realmente referente a isso, ao que você tem vivido até aqui e a sua expectativa daqui para frente após o lançamento desses livros. A mensagem que eu deixo para os meus leitores, para quem está nos assistindo, é que
Seja você mesmo. Aceite-se como imperfeito, aceite as suas vulnerabilidades e não as tenha como fragilidade, mas como um ato de coragem, você aceitar quem você é. Busque esse conhecimento, esse processo de autoconhecimento é importantíssimo para você seguir em frente. Não deixe ir passando, empurrando com a barriga, não. Procure ter conhecimento de quem verdadeiramente você é, daquilo que você quer, tenha coragem de ser imperfeito e buscar a nossa fonte é a fonte da perfeição, que é Deus. Mas nós, diante da nossa humanidade, nós somos imperfeitos. Mas ter coragem de seguir a vida, de seguir em frente, em busca dos seus sonhos, enfrentando as suas vulnerabilidades, não deixando que o medo, que a vergonha, que o olhar do outro, que o julgamento do outro impeça você de ser quem você é, de chegar aonde você quer chegar, de buscar os seus sonhos, a sua realização pessoal, profissional. Quando eu digo que seja você mesmo, não quer dizer que você vá passar por aí atropelando todo mundo, sendo egoísta. Não. Você está em comunhão com seus valores, em comunhão com seus princípios, em comunhão com a sua fé e seguindo o seu coração. Entendeu? Seguindo o seu coração. Não permitindo que o medo, que a vergonha, que o olhar do outro, que o julgamento atrapalhe a sua vida nesse sentido. Seja você mesmo. Empoderamento é ser quem você é. Isso é ter autenticidade e viver a vida com verdade. E para quem deseja acompanhar a Jo Albuquerque, deixa seu @, Jo, do Instagram. Meu Instagram é jo_albuquerque01. Né? E tem o meu e-mail também, jo.albuquerqueadv@gmail.com. E eu estou aí com o meu livro Caminhos de Coração, que você encontra na Amazon, no Kindle e na minha bio do meu Instagram também, né? Na minha página. Isso, você também pode acessar www.editoraproname.com.br. Lá você vai encontrar os títulos da autora Jo Albuquerque, Caminhos do Coração, Mulheres de Excelência. Você também pode seguir @editoraproname e @Elinay Moriá para ficar por dentro de todo esse universo literário que nós estamos vivendo hoje. E para você que gostou desse bate-papo e também tem uma história, deseja passar por essa experiência de superação do seu medo, se autoconhecer, se desenvolver e passar uma mensagem para o mundo, eu digo para você agora, não tenha medo, supere os desafios, transponha as montanhas, ultrapasse esses muros que estão te impedindo. Se você em algum momento pensar, quem vai querer ler a minha história ou a minha história não vai fazer diferença na vida de ninguém, eu digo para você, a sua história ela tem valor. Às vezes tem uma pessoa que esteja passando um momento que você já conseguiu superar e isso que você tem guardado dentro de você, apenas uma palavra, pode salvar a vida dessa pessoa e de outras pessoas. Então, Exatamente. Se você tem uma mensagem, não se demore, não tarde, entre em contato com a gente, nós vamos te auxiliar nesse processo. Mais uma vez, repetindo, nós somos a Editora Proname e a nossa missão é promover o teu nome, é promover a tua história, é promover cura e fazer com que você ajude a curar outras pessoas através da sua história de superação. E eu agradeço você que nos acompanhou aqui até o final, agradeço a autora Jo Albuquerque por este momento, por ter viajado lá de Maceió para estar aqui com a gente. Então, eu agradeço, Moriá. Para nós é uma grande honra ter você também. Aqui, fazer parte da sua história e ter a sua história fazendo parte também da nossa história, da minha vida, da Editora Proname. Então, eu deixo para você um grande beijo e acompanhe a próxima série de live que nós teremos aqui.